Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre mensagens subliminares. E eu posso provar para você que o que aconteceu em 2019, em 2020, já estava programado pela elite mundial. Eu posso provar para você. E no vídeo de hoje eu tenho imagens para trazer para você. Vou explicar cada imagem. Eu tenho vídeos para trazer para vocês. Nós vamos analisar algumas imagens. Nós iremos analisar alguns trechos de vídeos, tá? Que é muito importante. Por exemplo, nós temos uma imagem muito interessante aqui, tá? Vou trazer essa imagem aqui para a tela para você poder entender. Então o pessoal chega e fala assim: não, essas teorias conspiratórias não existem. Isso é coisa de gente doida. Coloca um chapeuzinho de alumínio na cabeça, fuma um beckzinho, né? É o que falam, né? Porém, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Vamos lá para você poder ver. O que está escrito aqui? Vou mostrar para vocês. Olha só essa palavra aqui. Vou soletrar. Coron Parará Na. Pois é. Então assim, muitas coisas já estavam preditas que iriam acontecer, tá? E esse desenho foi lançado em 1995, muito tempo atrás, praticamente 15 anos, tá? E ele é cheio de mensagens subliminares. Se você não sabe qual desenho que é esse, chama-se New Genesis Evangelho, o novo Evangelho, Nova Gênesis, reescrevendo a história. É assim que eles gostam de chamar, tá? Então nós vamos analisar algumas imagens e alguns vídeos aqui também, tá? Primeira imagem que eu quero analisar com você é o seguinte: a introdução deste anime já mostra um serafim, tá? Aí você fala: ah, mas isso aí não tem nada a ver, né? Só que o conceito de anjos é um conceito bíblico, tá? Para o povo japonês, são deuses, são seres multidimensionais, nunca é anjo e demônio. Esse é um conceito mais ou menos bíblico, tá? Para os gregos, por exemplo, não tem demônio, é semideuses, deuses. Então é um conceito bíblico. Então nós vemos aqui, simplesmente, serafim de vários olhos, tá? Vários olhos. Que já é um pouco estranho. Depois, na introdução desse anime, está escrito assim: Project Eva, né? De Eva, de Adão e Eva. Você fala, pô, até aqui não tem nada demais, né? No final de cada episódio aparece essa imagem. Aí você fala, nossa, isso também não tem nada demais. Deixa eu te falar, essa imagem não tá de cabeça para baixo. Aquela garota aqui, ó, ela tá rodando, ela tá fazendo assim, ó. E simplesmente tem a lua, tem água e o reflexo da lua. E a garota rodando, como se estivesse caindo de algum lugar. Para o pessoal que estuda sobre esses assuntos, entende que água é vida, energia e portal. Então simplesmente ela está caindo através de um portal, representando os anjos caídos, tá? Só que o que é interessante aqui é que a lua está dentro da água. A coisa começa a esquentar nesse anime. Então esse anime, ele foi desenvolvido numa base de 24 frames por segundo. Eu tive que pausar, meu dedo até calejou de eu tentar pausar em 1 segundo nesses 24 frames para eu conseguir pegar isso aqui, ó. Absoluto terror, né? Anjos, então mensagens subliminares que pulsam assim, ó. É num pequeno momento do anime, você pode assistir, eu recomendo que assista. Um pequeno pulso, você nem vê o que era. Quando você coloca em câmera lenta e vai pausando frame a frame, absoluto terror, anjos 2015. Absoluto terror, anjos 2015. Só que o anime se passa em 2015, né? Só que você vai entender que a coisa é muito mais embaixo do que isso aqui, tá? Aí o anime começa da seguinte forma, tá? Começa mostrando que o nível dos mares elevou, ok? E que as pessoas que moravam na praia, né, perderam as suas casas. Não só isso, como aconteceu a segunda onda, que é um ataque angelical, tá bom? Então simplesmente eles estão mostrando isso aí no anime, tá? Porém,
Deixa eu explicar para vocês. O nível dos mares, ele não se eleva com o derretimento das calotas polares. É só você saber de física. Eu posso provar isso para você. Não estou falando besteira. Se você pegar um copo d'água, marcar o nível do copo d'água e colocar um gelo lá dentro, quando aquele gelo derreter, vai estar no nível da água. Faça o teste. E aí você vai entender que quando as calotas polares derretem, o nível da água permanece o mesmo. Mas então por que tem água? Boa parte da terra foi inundada de água. O que aconteceu para que as pessoas que morassem nas costas perdessem a sua casa? O que aconteceu foi basicamente uma coisa: um evento catastrófico aconteceu que inundou os locais. Quando você estuda a história do cataclismo cíclico, que ao longo dos anos, né, a cada 500, 1000 anos, acontece um grande cataclismo cíclico, acontecia, simplesmente jorrava água do céu e inundava, né? Então inundava os continentes. Então a água aqui não é baseada no derretimento das calotas polares, apesar que falam isso no anime, mas sim ao fato de ter acontecido um grande cataclismo cíclico, tá? Então tá lá, os governos mundiais se uniram para combater esses seres que eles chamam de anjos, que têm o objetivo de destruir a raça humana. Esses seres, eles são falados na Bíblia. Eu vou até pegar aqui o arquivo, tá? Só lembrando para você o seguinte: se você for participante do conteúdo premium, tá? Eu vou deixar para você disponibilizado todo esse material de estudo. Se você for participante aqui do canal, assim que você se torna membro, seja membro, eu vou deixar esse material de apoio para você poder estudar. E para quem quiser conhecer, por exemplo, o meu trabalho, né, como vão ser todos, você já entendeu que o objetivo da humanidade o objetivo do governo para a humanidade é lhe tornar escravo, e que não existe essa história de aposentadoria, não existe a história de estabilidade financeira. Bom, recomendo conhecer o meu treinamento, tá? E o conteúdo premium eu já estou disponibilizando dentro do YouTube, tá? Vídeos para o pessoal poder assistir. Documentários, séries, por exemplo, esse de Adão e Eva aqui tem mais de 1 hora, tá? Então participe por lá. Agora, voltando aqui ao assunto, o que é importante eu falar aqui para você, tá? Nós vamos pegar frame a frame aqui e vamos estudar. Olha só, deixa eu pegar aqui para vocês. O que são esses giburins, né? A Bíblia fala sobre eles, ó. Basicamente é o seguinte: os homens desmaiarão de terror, porque esses seres, o exército não dá conta. Então, por exemplo, aqui, nessa imagem aqui, o exército tenta destruir eles, mas não consegue, né? E mostra, né, as cidades que foram inundadas. Eu vou voltar para essa imagem aqui, mas eu vou pegar uma parte do desenho para você poder entender, tá? Para você poder entender aqui. Então, basicamente é o seguinte, vamos lá. Eu tenho algumas referências para vocês aqui, ó. Olha só. No minuto 3:20, eu não posso colocar o vídeo todo, né, devido a direitos autorais. Então, aqui, ó, no minuto 3:23, ó, vamos lá. 3:23, ó. Olha só. E vai até 3:30, ó. Foram 15 anos. Sim, mas agora temos certeza. Os Angels voltaram. Então os anjos voltaram, né? Então eles estão combatendo os anjos. Só que esses seres não são anjos, tá? O que eles estão combatendo são giburins. Porque se fosse anjo era causa perdida. Os giburins, eles têm um formato meio assustador, meio estranho, tá? Inclusive o anime Bleach também já usou sobre a imagem de referências de giburins. Esses seres com máscaras, tá? Isso existe, é bíblico. Então simplesmente o que acontece é o seguinte: tá falando que esses seres voltaram para assolar a Terra, tá? Vamos pegar mais um trecho para você poder entender aqui, né? Minutos 5 e 1. Porque como que eles tentam combater esses seres? Eu vou mostrar para vocês aqui agora, aqui, ó. Como é que eles tentam combater esses seres, ó. A tarefa parece impossível, não? Armas convencionais não adiantam nada nos Angels. Armas convencionais não adiantam nada contra os giburins. Inclusive, deixa eu explicar isso aqui para vocês, tá? Muitas pessoas acham que isso aqui é a teoria da conspiração. Bom, tudo bem, cara. Se você acredita que o mundo é um mar de rosas, que o governo simplesmente só quer o seu bem, com deputados ganhando 200 mil reais, prefeitos aumentando o salário 50%, de aumento de salário, assim, no primeiro passo, no primeiro dia de mandato,
de cada vez mais leis para a impunidade desses caras. Você acredita que o mundo é mar de rosas? Tudo bem, meu amigo, eu só recomendo que você saia desse canal, tá? E procure aí o vídeo do Felipe Neto, Lucas Neto, porque aí é seu lugar, não é aqui, tá? Agora, para quem entendeu que tem alguma coisa acontecendo, cara, por que esses caras só ferram com a nossa vida? Tem alguma coisa acontecendo? Esse vídeo é para você. Então, simplesmente, existe um filme chamado Cloverfield, é de terror, tá? Mas fala sobre o terror que é os Giburins. Porque os Giburins, eles vivem na dimensão de Abaddon, ok? Os Giburins não vivem na nossa dimensão. Então, para eles virem para cá, é necessário uma abertura de portal, ok? Quando você pega o site do CERN, o próprio site do CERN, tá? Lá no site, o presidente do CERN está afirmando: nós estamos tentando abrir portais. Então, o acelerador de partícula não é feito para você ficar, o que é um próton? Não, o cara está falando, nós estamos tentando abrir portais. A entrada do CERN tem um deus Shiva, ou deusa Shiva, que basicamente é o deus da destruição. Ou seja, eles estão tentando abrir portais, e quando houver abertura de portais, vai haver destruição. Basicamente, a grosso modo é isso. Isso é CERN, tá? Então, simplesmente, Cloverfield, Paradoxo, entre outros filmes de Cloverfield, mostra os seres humanos abrindo os portais do CERN e esses seres vindo aos montes. E aí, a tentativa do ser humano de combater esses seres. Só que os seres humanos não têm poder para combater esses seres. Então, houve uma aliança com seres do submundo, tá? Então, praticamente, ó, vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar. Eu coloquei um texto aqui, tá? Que é basicamente, eu recomendo que você pause o vídeo para você ler, porque tem palavras que eu não posso ler aqui devido à censura, né? Mas basicamente esse é um dos animes que mais mostrou sobre conspiração do que você possa imaginar. Então as armas convencionais não têm efeito contra os anjos e de repente, ó, no minuto 8h45, olha o que aparece, tá? 8h45, vamos lá. É tão rápido que você tem que ir pausando, ó. Gods in his heaven, né? Alright with the world, se me falha a memória, tá? Tá escrito o seguinte, ó. Deus está em seu paraíso, tudo bem com o mundo, né? Isso é uma referência aos cataclísmicos cíclicos, referência às destruições. Ah, se Deus está em seu paraíso, tudo bem com o mundo, né? Só que não é verdade. O pessoal sempre atribui a culpa a Deus, né? Se você foi injustiçado, é culpa de Deus. Se você uma coisa é culpa de Deus, sendo que Deus não tem a ver com as coisas ruins da sua vida. Deus alerta. Se você não quer seguir o alerta, existem consequências. Então as pessoas recebem as consequências e culpam Deus delas mesmas de ter feito as coisas erradas, tá? Então basicamente nós estamos sofrendo as consequências de homens porcos, imundos, que na década de 70 deveriam ter lutado pela nossa geração. Pessoas que deveriam ter não abaixado a cabeça. Hoje nós somos cativos, porque esses homens venderam os seus filhos para a televisão. A década de 70 para cá, 90% das pessoas pararam de educar os filhos para deixar na frente da televisão. E a consequência foi um início de gerações e gerações de pessoas que simplesmente estão desconexas com o mundo, tá? Então vamos falar, Deus está no seu paraíso, tudo bem com o mundo. E começa mensagens subliminares, tá? Então vamos pegar aqui de novo para você ver aqui, ó, no minuto 10h44, ó, vamos lá. 10h44 aqui, ó. Olha só. Demais! Uma cidade de verdade. Isso mesmo. É nossa base subterrânea secreta. O centro do NER. No meio do anime, uma base subterrânea secreta. Ah, isso aí não tem nada demais. Base subterrânea secreta. Só que o interessante dessa base subterrânea é que tem pirâmides, tem um trem, esse trem tá passando aqui, ó. Ele tá caminhando aqui, ó. Essas conexões que carregam esses vagões de trem. Isso já foi descrito por ex-funcionários da área 15, né? Se é que você me entende. Os caras falam, ó,
existem níveis para baixo, nível 30 e tantos, e tem vagões de trem que você consegue colocar 4 tanques de guerra, um do lado do outro. E esses trens levam você para toda a parte do continente. Então, simplesmente só está reforçando o que soldados americanos já se falavam. Esses caras que viveram em confinamento nesses lugares. Por exemplo, o cara que trabalha nessas áreas militares secretas, essas pessoas, elas não podem sair, tá? Não é igual aqui nesse desenho, não. As pessoas ficam presas. Ah, vou trabalhar para a área secreta. Muitas vezes eles forjam a própria morte. Então, o cara morreu de acidente, não sei o quê. E aí, simplesmente, essa pessoa trabalha na base subterrânea. Trabalha até morrer, tá? Não tem descanso, não tem nada agradável lá embaixo e ela não pode subir. Então, simplesmente, essas pessoas vivem a vida lá. Teve um coronel que trabalhou não sei quantas décadas nesses lugares e ele conseguiu, foi um dos poucos, patente alta, conseguiu sair de lá. Deu o seu depoimento e, como sempre, teve um soldado que também teve acesso a níveis não superiores, mas níveis menores, e falou que não eram extraterrestres, mas seres multidimensionais que eles estavam conversando. E também, por que seres multidimensionais? Deus mandou o dilúvio, ocorreu a guerra plasmática, Miguel, entre outros anjos, combateram toda a linhagem da serpente, destruiu tudo. Linhagem da serpente eu falo não de Caim, mas eu falo da questão dos gigantes, né? Filim, Gênesis 6, tá? Tô falando de Adão e Eva aqui não. Então simplesmente Deus erradicou tudo. Esses seres foram, né, simplesmente erradicados, perderam o seu corpo e hoje vivem presos numa dimensão etérea. Eles precisam se manifestar através de portais. Então por isso que fica instigando a construção de portais, né? Eu já falei sobre um cara que é muito poderoso, alto grau de seitas, não estou falando daquela seita com M, muito mais acima, o cara falando que os anjos prometeram para ele que se ele abrisse o portal, ele se tornaria um deus, né? Só um otário para acreditar, mas esses caras acreditam, né? Então simplesmente fala sobre a base subterrânea, e nós temos mais coisas aqui, olha só, ao que tudo parece, eu queria colocar isso aqui, está no minuto 19 e 20, tá? Sobre esse composto que ele é respirável, tá? Esse composto aqui que é respirável. Deixa eu pegar aqui para você ver. O rapaz ele se desespera com esse composto, né? Ela vem e fala: não se preocupe, quando seus pulmões absorverem o LCL, seu sangue será oxigenado diretamente. Aí o rapaz fica incrédulo, mas tem uma hora que ele vai lá e ele respira, né? Então basicamente, tá? Basicamente é o seguinte, deixa eu pegar aqui algumas imagens. Vamos voltar para as imagens, que é bastante importante aqui, tá? Então, deixa eu voltar para aquela imagem que nós estávamos. Então, praticamente, esse composto que o ser humano está ali dentro, mais futuramente no anime, conforme vai passando os episódios, esse rapazinho descobre que é sangue. Pô, eu tô respirando dentro d'água, mas por que a água tem cheiro de sangue? Só que o sangue não é vermelho, é amarelo. Então, para esses seres, basicamente eles criaram conexões neurais onde esse ser humano é injetado na espinha dorsal daquele ser. Ele só está camuflado com robótica ali, mas é um ser, e ele controla aquele ser. E simplesmente eles precisam de um líquido para poder fazer essa conexão, e esse líquido é o sangue dourado. Eu já cansei de falar de sangue dourado. No Brasil tem 2 pessoas que têm, extremamente raro, mas existe. É só você assistir o meu vídeo sobre Salomão e o segredo da imortalidade. Você vai entender sobre esse sangue dourado. Então basicamente ele vai falando, né? E nós vamos decifrar aqui, né, esses códigos que vêm aparecendo, tá? Esses códigos que vêm aparecendo aí no anime. Então eles vão lá, eles tentam aqui, combater esses giburins e não conseguem. Eles têm tecnologia para isso, né? Tecnologia para isso. Tecnologias para lençóis fluviais, para debaixo da terra e nos céus, tá? Eles têm tecnologia para isso. E claro, né, só aparece uma vez no anime, até agora onde eu vi, essa cidade de cristal, né? O anime se fala que passa em Tóquio, mas passa na Antártida, tá? Terras além do gelo. Esse anime se passa em terras além do gelo, não é em Tóquio, tá? Por isso que tem uma cidade de cristal ali, só que o anime em si só mostra, não vai lá, tá?
E aí, né, vai aparecendo os números, né? Vai aparecendo os números. Sempre com referências, tá? E claro, aqueles vagões de trem que carregam tanques de guerra, tá? E a cidade Hollowworth, né? Subterrânea, Terra Oca. Vai mostrando as tecnologias que se existem, né? Do passado. O que acontece aqui é o seguinte: a humanidade começou um processo de extinção, onde Deus manda os seus eventos cataclísmicos, a humanidade busca refúgio no subsolo da Terra. Faz alianças com os seres do subsolo da Terra. Os seres do subsolo da Terra têm grande tecnologia, tá? E aí simplesmente eles vão fazendo esse tipo de aliança. Foi exatamente isso que aconteceu ali. Aí você fala, mas será que isso aí, cara, não é um pouco ilógico? Mas se é tão ilógico, por que o Almirante Burns, que é simplesmente um dos pilotos e não em general, mas é um cara de alta patente mais condecorado dos Estados Unidos, relatou sobre esses seres? Porque ele foi de certa forma abduzido. Então essa tecnologia já existia, o pessoal de Tóquio já sabia sobre isso. E aquelas escadas rolantes, né? E os níveis para baixo, níveis e níveis e camadas de níveis para baixo. E aí nós chegamos em alguns números, né? A gente tem aqueles números, tá? Que ainda precisam ser decodificados, né? 3722, mas eu já decodifiquei esses números aqui, tá? Por que eu decodifiquei esses números? Você é paranoico, você está inventando chifre em cabeça de cavalo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O próprio anime, a introdução do anime já é a árvore da vida e da morte da Cabala Negra. Então a entrada do anime tem um serafim, eu já mostrei aqui, e tem a árvore da vida e da morte da Cabala. Então se eu não estiver usando esse argumento para tentar entender, é impossível. Os caras estão usando o ocultismo aqui. Isso é óbvio, é só você ver. A introdução do anime está aqui, ó. Aí aparece, né, nesse documento Top Secret aqui, aparece assim: Only for your eyes, tá? Eu sei que o only aparece aqui anterior, mas isso é uma mensagem, como é que eu posso dizer, preditiva, tá? Então, only for your eyes, apenas para seus olhos. Não se trata de nós, se trata da elite mundial. Aí aparece o número 001359, tá? Se você usar esses conhecimentos profanos que não se devem usar os seres humanos para tentar entender esse ocultismo aqui dentro, você faz aquela técnica de numerologia, né? Você soma os números, né? Soma os números. E se você somar os números, é sempre assim. Para esse pessoal de Cabala, é vida ou morte, é positivo, é negativo, é dualismo, dualidade, e tem o bem e o mal. Então, para o pessoal aí desse negócio, é sempre assim. Então, se um está somando, o outro tem que estar subtraindo, né? E aí você soma e chega na conclusão de 20. E você subtrai, chega à conclusão de 19, né? E o que isso está referenciando? Está referenciando os últimos 100 anos da nossa espécie. Aqui está falando, por exemplo, ó, 2019 e 1920. Você faz aquela dualidade com os números, né? E o que aconteceu em 1920? Gripe espanhola, tá? Que aconteceram dois grandes problemas na década de 20. Gripe espanhola e a misteriosa doença que paralisava as pessoas, né? Então isso aconteceu em 1920. O oposto do número aqui, tá? E quando você coloca 2019, o que apareceu em 2019? Cara, você tá viajando. Você tá viajando demais com essas coisas. Eu acho que você tá viajando. Vamos assistir Mickey Mouse aqui, né? Vamos ver uma entrevista do Drauzio Varela. Né? Então, simplesmente, olha só. 1920 a gente tem o que aconteceu com a gripe espanhola. Gripe espanhola. E o que aconteceu em 2019, praticamente 100 anos depois, adivinha? Aí você fala, não, isso aí é conspiração. Olha só, tá? Vou só aumentar o zoom aqui. Começo do anime aparece a árvore da vida, né? Começo do anime aparece a árvore da vida. Qual palavra aparece no começo do anime aqui? Leia comigo. Tarará-na. Será que é? Será que os caras, 1995 foi lançado esse episódio. Isso aconteceu em 2019. Será que realmente não foi planejado? Então simplesmente eles falam, eles têm essas árvores da vida. E claro, né?
eu não posso esquecer de falar, né? Yud, Re, Vav, Re. Que delícia, né? Que delícia. Então vamos lá para você poder pegar, olha só. Aí você usa novamente, né? Questão de numerologia. E multiplica e divide os números, tá? Então você multiplica em sequência, dá 270. E você divide em sequência, dá 370. Você pega esse número que está sempre se repetindo, pega esse 370 e multiplica ele por 270. Você vai ter 99.900, que praticamente está fazendo referências, se você inverter, a 666. Ou seja, esse número aqui está dizendo, tá? Que simplesmente esses dois problemas de 1920 e 2019 foram obras do diabo. Diabo é maneira de falar, do coisa ruim, né? Do Satã. Eu não gosto nem de falar, não, mas o nome é esse. O nome de Jesus está repreendido. Então, simplesmente, em 1920 e 2019, pela numerologia, que não gosto de usar, fala que foram obras do diabo. Vou chamar de diabo, mas diabo é acusador e caluniador, tá? Então eu só estou chamando para ficar mais fácil. Então simplesmente foram obras dele. Aí fala, apenas para os seus olhos. Ou seja, aconteceu, eles fizeram em 1920 e estão fazendo em 2019 novamente. Então é isso que está falando aqui quando fala apenas para seus olhos. E isso não para, tá? Isso não para. Então eles têm referências e referências sobre isso. Eles dão muita ênfase. E olha só, aqui aparece, ó, apenas para seus olhos, né? Depois fica lá, eles dão ênfase para esse livro, tá? E de repente esse menino tá subindo uma escada e aparece uma mão petrificada. Referência aos nefilins, aos filhos de Deus, namorado das mulheres, Gênesis, deram origem a quiburins, seres horrorosos. Então simplesmente vai se falando. E claro, o processo que eles estão usando os corpos dos giburins para criarem armas biológicas, né? Então isso tudo no anime, né? Experimento com crianças em bases subterrâneas militares, né? Novidade, claro que não, né? Então vai mostrando, e claro, né, os ataques de Deus. Aí eles colocam aqui o efeito da cruz como se realmente uma bomba, um raio laser fosse fazer uma cruz invertida. Aí eles falam, eles querem culpar Jesus Cristo pelos ataques na Terra. Depois eu vou explicar sobre isso. Aí, Cristo está destruindo nossas bases subterrâneas, Cristo malvado, né? Porque Cristo é o próprio Deus, né? Só que acontece o seguinte, o diabo escraviza a humanidade, obriga a humanidade a fazer o que ele quer, Deus erradica esse povo, aí eles ficam, nossa, o logos operandi do diabo é o coitadismo. Nós somos os justiçados, não sei o quê. E claro, espinha dorsal, né? A parte da nuca aqui. Isso tem a ver com Dragon Ball, tem a ver com Attack of Titan e o Gênesis Evangelion, tá? Então vai falando. E claro, de repente, né? Processo de hibridização. Adenina, tinina, citosina, guanina, o DNA humano, né? O processo de hibridização. Então você vê que o anime é o dia inteiro isso. Aí de repente eu coloquei aqui, né? Eles aparecem no primeiro capítulo com essa foto rapidamente, né? Escrito Nerve, né? Ou Nerve. Aí você fala, Nerve, pô, vamos tentar usar aqui uma questão, já que os caras estão usando a árvore da vida e da morte, vamos tentar usar aqui alguma coisa. Aí você pega Nerve e tira, você inverte, tira o V e o E aqui, tá? E você tem aqui, ó, troca o V para o lado do N e o N para o lado de cá. Separa, fica V-Earn, né? E você tem o que? O CERN, né? Se você pegar o V, tá? E você deitar ele, ou assim, forma a letra C. Então, Nerve é uma referência, mensagem subliminar para CERN, tá? Por isso, aí você fala, esse cara tá viajando. Tô viajando? Então por que os caras colocam um mapa da parte eletrônica de CERN dentro do anime? Porque, meu amigo, se você pegar isso aqui e pegar o circuito do CERN, é a mesma porcaria. Isso aqui não é, tá vendo isso aqui? Eles colocam isso aqui como se fosse a base militar subterrânea. Memorize isso aqui. Base militar subterrânea, né? Olha só, parece a base militar subterrânea? Parece, olha como é que a base militar subterrânea é totalmente diferente. Ai, não, é coincidência, né? Coincidência, sei. E aí simplesmente aparece lá, ó. Nerve CERN, tá? E claro, né, na introdução do anime aparece o quê? As tábuas de Moisés dentro do anime,
aparecem os nomes dos anjos caídos que vão aparecendo, os principados, seres de outras dimensões, né? Esse ser aqui é um dos seres mais malignos do universo, tá? Eu vou falar que esse até o diabo chora. E vai aparecendo, e o povo acha que é brincadeira, né? Vai aparecendo esses seres malignos, né? Por quê? Porque são anjos, né? São anjos, eles chamam de anjo, e foi lançado em 1995. Então aparece a palavra corona, aparece aqui referência a Lúcius, né? Que é Lúcifer. Então vai aparecendo isso durante o anime, né? Mas não existe conspiração. Então nós temos aqui a referência de CERN, ok? De CERN. E olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Pela numerologia do número que passou aqui, né? Você usando processos desses caras malucos aí, você chega à conclusão que eles fizeram em 1920 e fizeram em 2019. Como que eles fizeram isso? Como que eles conseguiram fazer isso? Através disso aqui, ó, tá? Com abertura de portais. Abriram o portal, alguma porcaria saiu de lá e fudeu com tudo. É basicamente isso. E hoje nós temos esse problema aí que todo mundo está enfrentando. Aí tem a WC. Eu sei que é Will alguma coisa, ou Will I Am, né? Isso aqui tem a ver com o anti-messias. É o nome do anti-messias encurtado. Não sei, não me pergunte, não faço ideia, tá? Que ele que sai do portal. E aí colocam lá algumas referências. Eu não consegui decifrar isso aqui não, tá? Não sei se é o ano de 3000, o que é isso aqui, eu não consegui. Mas praticamente é isso aí, ó. Mesma referência, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pausar o vídeo e vou voltar, tá? Para eu não perder esse arquivo de gravação. Tá, voltando. Então, isso que eu mostrei para vocês é só o primeiro episódio, né? Só o primeiro episódio. Nós temos mensagens subliminares no segundo episódio também. Com o quê? Com animais que foram modificados e com processos biotecnológicos inclusos neles, tá? Que é esse pinguim aqui. E esse pinguim tem o nome, você vai ver depois, de Pen, tá? Aí tem a imagem das cidades, né? Terra além da Antártida. E o curioso fato é, elas ficam assim, né? E depois elas são erguidas para cima, ó. Então simplesmente eles mostram que elas ficam subterrâneas. E claro, esse garoto que controla aquele robô, né? Militar, ele fica apavorado porque ele vê dentro do robô um demônio. Porque o experimento militar tem que usar crianças dentro do robô, porque o robô é muito pequeno, porque é pouco espaço ali. Eu acho que é isso, tá? Aí simplesmente o cara tá dentro desse robozinho, né, que tem um corpo biológico, foi somente meramente adaptado. E aí esses cientistas falam assim, todas essas crianças que entram dentro desses seres ficam apavoradas e começam a ter danos cerebrais. Aí você não entende por que tem danos cerebrais, mas quando o cara tá dentro do robô, aparece um olho de um demônio e olha para ele. Porque são demônios. Você está dentro de um corpo de um guiburim, você espera o quê? Rosas? Não, né? Então vai mostrando, vai mostrando, vai mostrando. Inclusive, mostra até o rosto do ser. Ele tá aqui, o garoto, ele fica apavorado e desmaia, né? E é claro, referências bíblicas, né? Os homens desmaiarão de terror, tá? Então vamos lá, vamos pegar uma parte do desenho aqui da segunda temporada pra gente poder ver, tá? Vamos lá pegar. Aí o pessoal fala, não tem essas coisas, né, subliminares. Não, imagina. Isso é introdução, né? Depois você vai lá para você ver. Vamos lá. Ó, a gente tem que pegar aqui o minuto 4:32, tá? Olha só o que os caras falam aqui, minuto 4:32. Vamos lá. Correto. Agora que todos sabem sobre os aparecimentos dos Angels, Nerf deve cuidar para controlar o modo como esta informação vai ser recebida pelo público. Os caras fazendo reuniões para ludibriar as pessoas sobre esses acontecimentos, né? Ó, a gente tem que dar um jeito para essa informação não vazar, né? O minuto aí foi 4:32. E agora a gente vai para o minuto 4:58, que é como eles ludibriaram. Eles estão falando na mídia aqui, ó, eles ludibriaram as pessoas, né? Então a gente está aqui, ó. Como pensávamos. Todas as Estamos respostas escondendo a foram verdade de evadidas. novo. E mais Pelo uma menos vez. Estamos escondendo a verdade de novo. Aí o cara fala, ah, não, esse desenho é... Você já viu tanto de coincidência nesse desenho? Por exemplo, o caso de ET de Varginha, tá? Simplesmente virou chacota.
botaram a foto de um ET, fizeram brincadeiras. Por quê? Vira chacota. O processo de reprogramação mental, reengenharia estrutural, basicamente consiste em ridicularizar. Como é que o diabo ganha a guerra? Ele ganha com argumentos? Ele debate com profetas? Ele debate com Eliseu? Ele debate... Não, ele quer ridicularizar. Como é que foi feito com Jesus Cristo? Ele debateu a Bíblia com Jesus Cristo? O diabo, quando Jesus meditou e jejuou durante 40 dias, o diabo foi em Jesus e falou, tira seus poderes. Aí Jesus, depois de 40 dias sem comer, nem beber, num estado lápido de morte, o diabo tentou Jesus e simplesmente começou a usar a Bíblia contra Jesus. Perdeu. Porque simplesmente o Espírito da Verdade não permite que a luz obscureça a luz que é Deus. Então simplesmente ele perdeu. Agora como é que o diabo faz? Cria intrigas, né? Ah, Jesus Cristo é um falso profeta. Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo é filho de José. É assim, é assim. O logos operandi dos filhos do diabo é isso. Quando eu sofri o ataque à minha pessoa em agosto, um palhaço aí, simplesmente o cara ficou 1 hora falando mal de mim com uns documentos falsos. Aí eu falo assim, o cara pegou os meus argumentos, ele pegou o meu vídeo, que eu estava ensinando sobre o nome de Jesus, com mais de 70 fontes refutando. Não, o cara vai lá para denegrir. É sempre assim, o logos operandi do diabo é o deboche. É sempre assim. As pessoas, olha só, se você entrou no canal no YouTube, tem alguém denegrindo a imagem de outra pessoa, pode saber que ele é filho do diabo. Porque diabo, diabelos, o diabolos em latim e grego, tá? Significa caluniador e acusador. O diabo não apresenta argumentos, calunia. Por exemplo, quando o Enéas Carneiro falou da importância do Brasil ter armas nucleares para nós não ficarmos de joelho para outros países, que a gente tem nióbio, a gente tem riquezas, o que aconteceu com os jornalistas? Começaram a zombar de Enéas, começaram a zombar dele. Quando Enéas Carneiro falou que precisava, as nossas indústrias não podiam ser entregues a esses caras. Por exemplo, o Vale do Rio Doce foi vendido a preço de banana, graças a Fernando Henrique Cardoso, entregando nossas riquezas para Jorge Soros ainda. Aí você vê todas essas coisas e os caras ridicularizando o Enéas. Porque é assim que o diabo trabalha. O logos operandi dele é sempre humilhar, caluniar e mentir. É sempre assim, tá? Por isso tem que meter o pé pela porta, porque esses caras fazem o mal, depois dizem estar arrependidos depois que fez o mal e pede perdão para Deus 1 vez por ano. É assim que o filho do diabo trabalha. Infelizmente é assim. Então, por exemplo, aqui ele vai e fala, né? Eles criaram a versão alternativa para o aparecimento de anjos, tá? E aí, né, ele fala sobre a cidade que foi projetada, aquela imagem que eu mostrei para vocês, né? Da cidade, que ela foi projetada, aqui vai mostrando, ó. A cidade vai erguendo, ó. Ela é projetada para aguentar os ataques dos anjos. Eu não acho que a cidade fica com um elevador para cima e para baixo não, tá? Eu acho que isso aqui foi mais para embelezar a história. E depois nós temos aqui o que? Crianças sendo usadas secretamente pelo governo em experimentos, né? No minuto 16. Então vamos lá, minuto 16. Olha só. É tão difícil para essas crianças. Ninguém mais pode pilotar os Evas. Enquanto sobreviverem, é o que quero que façam. Se exploda a vontade das crianças, que morram fazendo um trabalho. É o que os caras falam, tá entendendo? É o que os caras falam. E aí fica lá, ó. Tá vendo? E aí quando alguém falar mal de mim, o cara pega esse trecho, que eu tô detonando esses caras, né? Então, simplesmente, olha lá. Colocando experimento de crianças secretamente pelo governo. Isso é um anime, tá? É óbvio que é especulativo. Ah, que delícia! Ah! Especulativo, tá? Nada que é real. Então vamos lá. Vamos pegar o episódio 3 aqui então. Nós estamos decifrando esse anime aqui, tá? Vamos lá, episódio 3, nós vamos falar sobre os meteoros e a Antártida, né? Coincidentemente, minuto 7h35, ó. Olha só. Eu vou ter que pausar devido a direitos autorais, tá? Mas vamos lá. E assim, a humanidade enfrentaria seu maior julgamento. No último ano do século XX, um imenso meteoro espacial caiu no continente da Antártica. No último ano, um imenso meteoro caiu no continente da Antártida. Ó, que interessante, meteoro, né?
Não foi alguns seres horripilantes que caíram de lá, não. Aí vai. A calota polar foi derretida quase que instantaneamente. Nossa, as calotas polares foram derretidas, né? Vou ser bem honesto, é aquilo que eu falo. Mesmo que fossem derretidas, mesmo que fosse, o nível dos mares não iria subir. Inclusive, teve um experimento americano que eles tentaram perfurar a abóbora da Terra, né? O beiral da Terra ali, tá? E simplesmente esse gelo ele volta a congelar em pouquíssimo tempo, tá? O gelo não está diminuindo, está aumentando. O nível de água dos oceanos aumentou dramaticamente. É aquilo que eu falei, experimento da água. Bota um gelo no copo d'água e vê o nível. Quando o gelo derreter, o nível vai estar o mesmo, tá? É basicamente física. Simplesmente esses icebergs, quando derreter, o nível vai continuar o mesmo. O que faz a água cair é lá de cima, tá? A água que estava em cima. A Terra saiu de seu eixo e novos padrões anormais de temperatura espalharam-se. Aí eles falam que mudou o ecossistema, a biodiversidade foi prejudicada, quase foi extinta. Fala sobre os seres humanos que praticamente metade da população foi morta num pequeno tempo, tá? E vai falando sobre isso aí. E a cidade, né, 1137, subterrânea de alta tecnologia, né? Vamos lá. Cidade subterrânea de alta tecnologia. Deixa eu pegar um minuto. A gente tá até meio-dia. Meio-dia. 12h20 aqui, ó. Cidade subterrânea, ó. Olha só. Vai só vendo pra você ver. E aqui tá a pirâmide, né? Vamos lá. Então, simplesmente, eles vão mostrando que os seres humanos estão em Hollow Earth, né? Terra Oca. Então, assim, é como se esse anime aqui concebesse, pegasse todas as referências sobre os acontecimentos, né, de conspiração e fizesse um anime, tá? Vamos pegar o quarto episódio aqui, 035 e 058, né? Então vamos lá, 035 e 35, aqui ó. Então não pode mesmo detectá-lo, doutor? O objeto de vários milímetros caiu na Antártica, quase com a velocidade da luz. Tipo assim, programação preditiva. O cara tá no cinema, mas a mensagem é verdadeira, entendeu? Programação preditiva é isso. Eles vão colocando imagens como se aquilo ali não fosse nada. Relatando que caiu alguma coisa na Antártida, tá? Fomos incapazes de prever ou prevenir da ocorrência. E eles não são capazes de prever ou prevenir, né? E aí é o que eu falo, né? Depois eu vou comentar sobre a Bíblia aqui, mas é o que eu falo. Esses seres, eles, infelizmente, né? Eles é o que aparece para destruir a raça humana, tá? Vamos lá, vamos pegar um pouco aqui agora desse quinto episódio para a gente poder finalizar e chegarmos a uma conclusão, tá? 4:24, vamos lá. 4:24. Praticamente eles encontraram esse objeto congelado na Antártida e tá lá o exército tentando perfurar para tentar fazer com que esse ser aí saia de dentro. Vai falando, né? Vai falando sobre isso aí. Depois, ó, fala a composição dos anjos, no minuto 6, e terras além da Antártida, 20 e 50. Vamos pegar aqui pra gente poder ver. 20 e 50, ó. Vamos lá. 20 e 50, ó. Aqui tem um orbe de luz, mas não é um orbe de luz, é uma nave, tá? E aqui terras além da Antártida. Lembra que eu falei pra vocês dos cristais? Apareceu de novo aqui, mas brevemente, tá? Eles não mostram essa cidade. Vamos lá, olha só. Então, assim, o pessoal fala que é besteira. Não, esse negócio de conspiração não existe. Eu coloquei uma referência absurda aqui, né? Realmente uma referência aqui absurda sobre as coisas que estão acontecendo. Tá lá o pessoal do conteúdo premium. Aí o pessoal fala, não existe referência. Eu falo, meu amigo, como que não existe referência para tantas coisas, se simplesmente o pouquinho só que você pega, tu já chega exatamente nas coisas que estão acontecendo, tá? Eu vou pausar aqui e vou continuar aqui pela tela do computador. Então, olha só, nós aqui analisamos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto episódio de New Genesis Evangelion, de um anime japonês. Por que eu trouxe para você a análise de 5 episódios? Para você poder entender que existe uma programação preditiva nesses animes,
Que eles estão passando a mensagem para a elite mundial. Você é gado, você que clica assim como eu, você que clica nesse anime, o que você vai receber? Você vai receber um garoto mimado que está andando dentro de um Transformer, né? Dentro de um robô. Qual garoto não gostaria de estar dentro de um Megazord, um Power Ranger, né? E garotas de peitões. É isso que é um anime, né? Semi-nudez o tempo inteiro, né? E simplesmente um garoto andando num Transformer. Então é isso que eles passam por lá, tá? Porém, para quem conhece, quem estuda um pouco sobre o assunto, entende que eles estão repassando a mensagem. É assim que eles repassam a mensagem, né? Então você vê que em 1995, quando foi o primeiro episódio no ar, já no primeiro episódio, na introdução, eles já falaram que o Coron Paraná já iria acontecer no ano 2019. Ah, mas você tá exagerando? Tô não, cara. Eu já te mostrei a imagem que eles... Ah, mas você tá usando numerologia. Os caras estão usando cabala nesse anime. Tá entendendo? É assim que você interpreta as coisas. E o tempo todo mensagens subliminares. Absoluto terror. Anjo. Isso aqui é tipo um frame de segundo, né? Serafins de vários olhos. Você vai vendo programações preditivas o tempo inteiro. Programações preditivas falando que a humanidade estava no colapso da extinção. Então esse tipo de anime, ele só mostra o que os caras já sabiam no passado. E o Almirante Burns, ele mesmo falou, quando a humanidade entra em colapso, ela está prestes a ser destruída, os governantes da Terra, eles fazem comuns acordos com os habitantes de Hollow Earth para uma tentativa de sobrevivência das espécies. E aí os caras vão habitar na Terra Oca. E aí eles ficam lá com os seus tanques de guerra, seu exército, e simplesmente tentando combater os seres que Deus manda na Terra. E o tempo todo desenho enchendo o saco de Deus. Deus está errado, o julgamento de Deus, sempre falando, amigo, o julgamento de Deus está errado, Deus só faz coisa errada, como se realmente o diabo fizesse coisa boa, né? Os caras com experimento com criança. Cara, eu não quero nem falar que esses caras fazem aqui. Então é só para você entender sobre esses assuntos, tá? Se você gostou e você quer que eu faça mais vídeos como esse, escreva aqui embaixo, tá? Que eu trago para vocês. Mas eu preciso saber se você quer mais vídeos como esse, tá? Então se esse vídeo tiver bastante like, eu trago mais conteúdo como esse, tá? Bom, falando disso, participe do Seja Membro do canal, para você ter o conteúdo de apoio. Inclusive esse material aqui, esse material de estudo, não os vídeos não vão estar, tá? Mas esse material de estudo aqui, ó, que são as imagens para você estudar e as referências vão estar no Seja Membro. Então se você quiser participar, tá? Tem links aí na descrição. E também conheço Como Vencer Todas, tá? Eu recomendo demais. Para quem já entendeu que a humanidade, o processo é escravatório, se é que essa palavra existe, eu recomendo demais. Na vida, meu amigo, você trabalhando como operário, você não tem nenhuma chance de ter prosperidade financeira. Não que tenha que ser o seu objetivo. Agora, no empreendedorismo, pelo menos você tem alguma chance, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, forte abraço!